A pergunta que chegou é: qual é o problema em relação à roupa que eu visto, né? O jeito que eu me visto? Bom, eu não sei o que motivou esta pessoa a fazer esta pergunta, mas eu suspeito que seja alguma crítica que ela tenha recebido pelo estilo que ela se veste, talvez da sua família, talvez da igreja, ou alguma coisa do tipo. E diante disso, é difícil respondermos porque não temos todo o pano de fundo, todo o quadro que motivou uma pergunta como essa. Então eu vou trabalhar aqui com suposições para que possamos tentar esgotar as perguntas, as respostas, né, as possibilidades para isso. Bom, vamos lá. Partindo do pressuposto que você não está errado no seu jeito de vestir, e aí eu já estou colocando claramente que existe um jeito certo e um jeito errado de se vestir, né? Mas partindo do pressuposto que você não está errado, talvez isso tenha mais que ver com a reação das pessoas, dependendo do contexto em que você vive. Por exemplo, há contextos, há situações em que as pessoas são extremamente tradicionais no seu modo de vestir. Isso não quer dizer que, neste caso, não quer dizer que é certo ou errado. Tá? Então, há situações, por exemplo, que é muito comum na igreja todos os homens irem de terno e gravata. Isso é comum em diversos lugares no Brasil. É muito comum isso. Eu já tive em várias igrejas que são assim. E não é nem pecado, errado, pelo menos no meu modo de ver, e eu não vejo isso na Bíblia também, e uma pessoa, por exemplo, for com uma calça jeans, uma camiseta polo ou com uma camisa social. Mas, por outro lado, o contexto é estranho a esse tipo de vestimento. Então, claro, se você pertencer a esta igreja, converse com seus líderes, sempre tem que chegar num acordo, num bom meio termo aí. Se você não for desta igreja e estiver visitando, então a minha sugestão, como eu costumo fazer, é sempre perguntar se é adequado. Às vezes a gente vai fazer um ministério em alguma igreja, a gente sempre pergunta, né? Qual o estilo geralmente aí que vocês estão acostumados para os pregadores, né? Eu preciso levar um terno, preciso levar uma gravata, posso só uma camisa, manga comprida, manga curta, porque cada igreja tem o seu jeito, assim, né? Do mesmo jeito, isso acontece na sociedade também, não é só na igreja que isso acontece, né? Isso também acontece na sociedade. Esses contextos mais sociais. Agora, isso partindo do pressuposto que você não está exatamente errado na sua maneira de vestir. Agora, é claro que isso pode acontecer também, antes de eu entrar na possibilidade de você estar errado, isso pode acontecer no inverso. Tá? Há muitas igrejas simples que utilizam, né, até os pregadores vão de polo, os pastores, os presbíteros, vão com roupa simples, e geralmente chegam algumas pessoas ali super, né, como se fosse um desfile de moda, isso também causa estranheza. Então, mais uma vez, é sempre bom você não querer chamar atenção para o seu modo de vestir, para nenhum dos dois jeitos, partindo do pressuposto que isso não é um pecado, que isso não está errado. Agora, o que muita gente não entende, e aí passo para a minha segunda parte da resposta, é que existe sim um jeito certo de se vestir. As pessoas pensam que isso é totalmente relevante para o cristão, mas não é a verdade. Isso porque a Bíblia nos mostra que, por exemplo, eu tenho que me vestir com ordem e decência. Isso é o que Deus deseja de mim. Eu não posso anunciar aquilo que não está à venda. Eu tinha um conhecido que sempre falava isso. Você não deve anunciar, ficar mostrando ou fazendo propaganda do seu corpo se você não quer vender aquilo, e muita gente faz isso, né? Fica mostrando muito o corpo, fica querendo atrair, chamar a atenção das pessoas por parte do corpo, defraudando irmãos, defraudando pessoas, despertando desejos que não deveriam despertar nas pessoas. Então, há sim maneiras certas de se vestir, e isso tanto para homem quanto para mulher. Tem vários homens que se vestem também querendo chamar atenção para o seu corpo ou aparecendo partes demais do corpo que não deveriam aparecer, e como isso pode acontecer também com mulheres que chamam também atenção para o seu corpo. Então, como eu não sei a maneira que você se veste, eu não sei de maneira que você está, a motivação por trás dessa pergunta, então eu tentaria sondar todas estas coisas e buscar, primeiro, responder a questão. Eu me visto de uma maneira que glorifica a Deus. E veja, eu não vou falar
é esse tipo ou aquele tipo de roupa que você tem que vestir, né? Se você tem que usar uma calça jeans, uma bermuda, ou um chinelo, ou um tênis, não é essa a questão. A questão é você olhar no espelho e realmente responder a pergunta com sinceridade no seu coração. Isto glorifica a Deus? Deus estaria glorificado pelo meu jeito de vestir? Se você tem sérias dúvidas com isso, então troque de roupa. E jogue fora a sua roupa, né? Jogue fora a roupa. Tem muita gente que às vezes fala assim, ok, Deus não fica glorificado se eu for na igreja com essa roupa, mas eu posso usar lá fora. Não, se você não pode usar uma roupa para ir na igreja, você também não pode usar lá fora. Então, é melhor se desfazer dessa roupa. Agora, se você falar assim, glorifica a Deus e não há nenhum problema com isso, então talvez o problema está neste contexto social e aí é mais difícil de ser resolvido, né? Boas conversas, bons entendimentos aí entre as pessoas podem resolver essa situação. Lembre que, acima de tudo, nós devemos fazer o máximo possível, tudo que está ao nosso alcance para preservar a paz. Então, também tenha sempre isso em mente quando você for tomar essas decisões. Bom, realmente eu não sei quais são as motivações da sua pergunta, mas que Deus te ajude aí a resolver essa situação, sempre buscando glorificar a Ele.